Olá, bem-vindo ao podcast do Museu do Dinheiro e se o dinheiro falasse. Sabia que o Museu do Dinheiro tem uma nova exposição temporária intitulada Os Bichos? Inserida no ciclo de exposições de arqueologia do Fragmento à Forma, esta exposição valoriza testemunhos únicos recuperados durante as escavações do edifício sede do Banco de Portugal e que são fundamentais para o trabalho de investigação arqueológica e para a descoberta da história deste local. Entre os mais de 100 mil achados desta escavação, contam-se vários milhares de fragmentos de ossos e conchas que, após um estudo exaustivo, revelam muito sobre as espécies que habitaram Lisboa e sobre a relação dos seus habitantes com os animais ao longo dos séculos. Eu sou a Margarida Sampaio e, para nos ajudar a compreender de que forma os bichos marcaram a vida da cidade de Lisboa, tenho o prazer de conversar com Artur Rocha, o curador e arqueólogo responsável pelas escavações na sede do Banco de Portugal. Artur, muito obrigada por ter aceitado o convite. Na nossa última conversa falámos sobre a muralha de Dom Dinis. Hoje o que nos traz aqui são os bichos. Gostava de começar perguntando-lhe que vestígios de animais foram encontrados durante a escavação arqueológica, que animais é que predominavam e o que é que isso nos diz sobre a história de Lisboa? Obrigado, Margarida. Boa tarde. É mais uma vez um prazer estar aqui a divulgar os resultados da escavação arqueológica. Só para contextualizar um pouco, gostava de dizer que esta é a sexta exposição que fazemos como resultado da escavação arqueológica e da investigação posterior aos achados. Esperemos que não seja a última, acho que vamos continuar este ciclo. É muito importante para nós continuar a divulgar ao grande público a investigação que tem sido feita. Nenhum deste trabalho é um trabalho exclusivamente de musealização ou de divulgação, há um trabalho científico por trás. No caso dos ossos, e é justo referi-lo, foi a minha colega Cleia Detri, que é especialista em zoologia antiga, arqueozoologia, que fez a investigação e que fez a catalogação e inventariação de todas as espécies, e esta exposição resulta muito desse trabalho e do facto de, durante esse trabalho, termos percebido a grande quantidade de espécies, a grande biodiversidade que os 2 últimos anos de Lisboa conheceram. Respondendo à sua pergunta, temos muitos exemplares diferentes, de espécies diferentes, de raças diferentes. Basicamente dividimos a exposição em três segmentos: o segmento das aves, dos mamíferos e dos animais aquáticos. As espécies mais habituais são aquelas que associamos à pecuária, portanto ao consumo doméstico e ao trabalho: a vaca, o porco, a ovelha, a cabra. Temos também depois animais de companhia, cães, gatos, ratos, em alguns casos são de companhia indesejada, mas são companhia de muita gente, infelizmente ainda hoje. Depois temos alguns animais selvagens que já estão extintos da nossa paisagem, como o veado, o corso, o gamo, o lince, o urso. São pequenos fragmentos, ou seja, não temos uma amostra muito grande de cada um, mas temos pequenos fragmentos que, ao serem analisados, conseguiram dar esse testemunho da presença desses animais. Nas aves temos aves da nossa costa, as normais, a carragarra, a gaivota, a galinha, peru, muitas outras. E depois temos algumas aves que são menos habituais, que possivelmente não estariam a viver muito aqui em Lisboa, nesta zona de Lisboa, mas de alguma forma passaram por cá e por cá ficaram, ou morreram na migração, ou foram arrastadas por tempestades, como é o caso do papagaio do mar, do ganso-patola e de mais 2 ou 3, que não são claramente muito comuns no nosso meio ambiente, mesmo atualmente, mas que de facto estavam nos vestígios arqueológicos. Obrigada. Na prática, o que é que toda essa biodiversidade nos diz sobre esta história em transformação ao longo de 2000 anos sobre Lisboa, e o que é que também nos diz sobre a relação e a interação do homem com os animais? Como é que estes achados arqueológicos nos ajudam a compreender estas transformações? Nós em arqueologia temos sempre uma base, que é a base planimétrica, ou seja, nós analisamos a paisagem e dentro da paisagem os diversos atores, primeiro através do urbanismo, das construções, dos elementos que conseguimos detectar a nível de arquitetónicos, sobretudo. Dentro deles, depois, há os atores, os protagonistas dessas histórias. O que nós percebemos, sobretudo quando a Cleia Detri faz esse estudo dos animais, é que há realmente muitas espécies que hoje em dia não fazem parte do nosso contexto. Por alguma razão e essa razão tem claramente a ver com a perda de espaços verdes na cidade, a cada vvez maior urbanização da cidade, o facto dos animais serem relegados para zonas marginais ou zonas periféricas. Há outro caso que nós não referimos na exposição, mas apenas marginalmente, que é o caso do zebro, que é
espécie de um equídeo selvagem que acabou por ser extinto pela caça para carne e pele. Mas o que a nossa coleção nos diz é que temos hoje, e se compararmos a nossa coleção dos últimos 2000 anos com o panorama atual, com a nossa paisagem, se sairmos da exposição e formos para a rua, vemos que 95% daquelas espécies não estão presentes na paisagem. E esse também é um dado que nós retiramos dessa amostra e dessa análise do conjunto. O conjunto que hoje temos na cidade, a regra geral, é muito mais limitado do que aquele que houve em épocas passadas. Essa questão que o Artur estava a falar da perda de biodiversidade é um tema que também é abordado na exposição. Qual é que é a importância que tem para o Artur esta questão da biodiversidade e porquê é que foi para si importante falar sobre ela na exposição? Eu acho que mais do que uma questão arqueológica propriamente dita, é uma questão civilizacional e é uma questão social que é importante. Aliás, estávamos a acabar de ter a preparação da exposição e houve uma notícia que mais uma espécie selvagem foi extinta na natureza, neste caso um rinoceronte, uma espécie de rinoceronte. Nós, ao analisarmos esta quantidade de ósseo e ao percebermos que a cidade está cada vez mais antropizada, ou seja, tem cada vez uma massa humana maior, pensámos que seria também importante, porque nós também queremos abordar não só os ossos arqueológicos, mas no fundo a relação que nós estabelecemos com os animais ao longo destes 2000 anos, de uma forma muito sintética, que continua a ser uma exposição de pequena escala, e desagua tudo no fundo nessa preocupação de que se nós continuamos com este caminho de eliminar toda a massa animal à nossa volta, acabaremos sozinhos na cidade, eventualmente só com um animal de companhia, com alguns pombos e um ou outro parasita indesejável. O Artur disse que a exposição é pequenina, mas na realidade tem muito para descobrir. E como a nossa conversa infelizmente está a chegar ao fim, mas eu ainda lhe queria perguntar mais 2 ou 3 coisas. O que é que os visitantes podem esperar encontrar nesta nova exposição e se há algum objeto que para si tenha alguma história em particular? Podem ver várias coisas. Realmente a exposição está dividida em sete núcleos que abordam temáticas diferentes, mas sempre dentro da perspectiva da relação do homem com os animais na cidade de Lisboa. A presença dos animais é uma constante, não só nos ossos, mas também temos alguns materiais arqueológicos que abordam essa presença indireta dos animais, e dentro deles há uma peça que, não sendo uma peça de matéria-prima animal, é uma peça que eu acho que suscita alguma curiosidade, que é um pente que tem 2 filas de dentes, uma mais fina, outra mais grossa, muito parecido com o pente para parasitas capilares, para piolhos, lêndias, que usam até hoje, só que esta é da época romana. Ou seja, o pente indiretamente permite-nos saber que há outros bichos, não só os bichos que deixam ossos e conchas e escamas para vermos, outros bichos não deixam registro arqueológico, são casos muito raros, mas que há 2000 anos os romanos debatiam-se com os problemas que hoje em dia, infelizmente, menos, mas que, sobretudo para quem tem crianças, se debatem até. Hoje em dia é um problema contínuo ao longo de 2000 anos, é os piores no cabelo. Sei que razões não faltam seguramente para ver esta exposição, mas para terminar gostava de o desafiar, e o Artur sabe que eu gosto deste tipo de desafios. 3 motivos para não deixar de visitar esta exposição. Conhecer um pouco do que foi o passado de Lisboa contado pelos animais. Os animais são sempre muito secundários nas narrativas históricas que se criam sobre as cidades, e neste caso estamos a dar esse foco a esses personagens secundários, que eu acho que é merecido, são fundamentais para a vida na cidade. Ver algumas peças como o pente, que são relativamente raras, e temos também um núcleo dedicado ao talho romano, que também são peças relativamente raras. É um motivo mais técnico, mais arqueológico, mas também convém puxar a brasa um bocadinho à arqueologia pura e dura propriamente dita. Mas o núcleo de peças com corte romano, que são restos de talho de uma oficina onde se faziam agulhas, pentes, roldanas e outros objetos em osso. Nós temos os detritos dessa produção, que raramente são vistos. Raramente o que se musealiza e se vê são os objetos acabados, os instrumentos. Nós temos as provas do fabrico desses instrumentos há 2000 anos. Entre 2000 a 1400 anos, para ser mais preciso, na Baixa Lisboeta havia uma oficina, e esses são os restos dessa oficina. Muito obrigada, Artur. Venha ver a nova exposição temporária Os Bichos, de quarta a domingo, no Museu do Dinheiro, com entrada gratuita.